Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar os template engines, né, ou os templates que a gente já tem aí no Express, como EJS, Pug, etc., para gerar arquivos HTML estáticos, tá? Então se a gente pensar nisso, nesse processo aqui, a gente consegue fazer um gerador de site estático tranquilamente, tá? Então a gente consegue fazer um processo que gere para a gente todas as páginas do nosso site. Obviamente já tem alguns sistemas que fazem isso, mas eu queria mostrar que dá para a gente fazer também utilizando somente essas linguagens de template, tá? Então seria somente uma aplicação dessas linguagens de template um pouquinho diferentes aí, tá? Então o que acontece? Eu já tenho aqui um diretório criado, eu vou usar o EJS só para a gente, porque é mais parecido com o JavaScript, então fica mais fácil da gente utilizar aí. Então yarn add EJS, tá? Ele é comumente utilizado junto com o Express, mas a gente vai utilizar ele sozinho, tá? Então a gente vai fazer aqui um geradorzinho do site estático. Então, vou criar aqui um arquivo novo, index.js. E qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, a gente vai criar um template aqui de teste, template.js, e esse template, então, vamos supor que ele tem um H1, teste, eu nem estou fazendo ele com HTML tão bonitinho, não, só pra gente... Teste de parágrafo. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu colocar alguma variável aqui dentro, vamos supor que eu tenho uma lista de coisas, eu posso fazer essa lista baseado em valores que eu mande do meu script, tá? Então, eu posso fazer essa lista variar aqui. Então, o que a gente pode fazer? A maneira mais comum de se utilizar o EJS, Pug, etc., é plugado ele dentro do Express. Porém, a gente consegue utilizar ele também de forma independente. Então, eu posso simplesmente importar aqui o EJS e, de alguma forma, dar um render nesse cara. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, HTML, EJS.render, e aí eu coloco o HTML aqui dentro. Então, H1, vou escrever aqui uma saída qualquer, teste, e aí eu posso vir e falar que teste é igual a 1, 2, 3, 4, sei lá. E aí eu posso vir console.log HTML. Então se eu rodar isso aqui, node index, a gente tem esse HTML aqui todo zoado, porque eu esqueci de fechar aqui o H1. Tá, então, o que foi legal? A gente processou esse HTML que tinha uma marcação aqui dentro que era uma variável, e gerou uma string a partir disso, tá? Então isso é bastante poderoso, porque se a gente for pensar, as páginas de um site estático nada mais são do que essas strings aqui processadas, né? Do que esses templates processados. Então um post do blog, a única diferença seria a gente trocar isso aqui pelo título do blog para cada página, tá? Então vamos pensar um pouquinho diferente aqui, ó. Vou comentar aqui esse código. E vamos fazer o seguinte, ó, EJS render file. Existe uma maneira de a gente renderizar um arquivo específico. Então eu quero fazer com o template.js. E aí eu posso passar também variáveis para ele aqui. Então imagine o seguinte, que eu tenho uma lista de items, e items tem Túlio Faria, só Túlio Faria. Tá, então estou passando uma lista para items, para ele jogar dentro desse template para mim. E aí o que a gente vai fazer? Ele retorna um callback, e o HTML aqui em si. E aí agora a gente pode fazer um console.log HTML. Antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. A gente vai vir com items aqui, então eu posso fazer o seguinte, items.forEach e aí eu abro aqui e abro aqui. Fecho o escopo, abro aqui, colo a fechada aqui, e faço isso. E aqui dentro do LI, a gente vai fazer a saída, então igual a I aqui. Se eu salvar e rodar novamente o meu script, vamos ver ele processando isso. Então olha que legal. Ele gerou para mim, na lista, ó, LI Túlio, LI Faria. Tá? E o HTML todo aqui. Então perceba o seguinte, é muito melhor a gente gerar dessa forma, porque a gente deixa o template isolado, ó. A gente não mistura o HTML aqui no JavaScript. E aí a gente pode fazer uma outra coisa. Eu posso importar aqui, por exemplo, o fs. Então dá um require aqui, fs, que é o file system, né? Então como que eu gerencio o file system no Node.
E aqui eu posso fazer o quê? fs.writeFile. Vamos supor que eu quero escrever template.html. E aí, qual o conteúdo desse arquivo que eu quero? Qual o HTML que eu acabei de gerar? E error. E aí a gente pode só dar um OK aqui. Console.log. OK. Vamos gerar novamente. Gerei, deu um OK. E olha só o nosso template gerado aqui. Então, olha só, a dica de hoje é para onde você pode caminhar com essa dica aqui. Se você quer gerar seu site estático no GitHub, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode criar alguns templates, né? Então, o template da página inicial, o template do seu currículo, o template da lista de projetos, etc. Configurar um script anterior que manda essas informações para lá, então você pode criar algum JSON de configuração, por exemplo, que gera esses dados para você, você injeta aqui e ele vai repetir esses templates para você, tá? Os pontos que são cruciais. E aí o que você pode fazer? Você pode criar um outro script que chama aquele GHPages, que a gente já fez um vídeo sobre isso, você pode procurar depois no nosso canal aqui, que publica esse site seu estático lá para o GitHub, tá? Então fica lá o seu site disponível também. Dá para fazer também um processo automático para mandar via FTP e por aí vai. Mas aqui já é uma ideia de um caminho para a gente seguir com a geração de site estático, tá? Então, envolvendo o EJS para renderizar os templates e aqui o FS para a gente conseguir escrever no file system esses arquivos gerados, tá? Pessoal, essa é só uma dica que dá para vocês fazerem para utilizar o portfólio de vocês, tá? Então a gente não precisa necessariamente de um sistema para fazer isso ou de algum módulo já existente. A gente consegue fazer somente com o EJS e o FS aí do próprio Node, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber nossas últimas novidades, tá? Além disso, vai em devplano.com, deixa o seu e-mail lá, que a gente manda também um resumo semanal. Toda semana a gente manda muito conteúdo para vocês. A gente está com o Instagram também, tá? Então além do Facebook, a gente tem o Instagram também, devplano no Instagram, devplano lá no Facebook. E que é bastante bacana, pessoal, porque vocês vão ver um pouquinho dos bastidores aqui do devplano, e algumas dicas por lá também, tá? Então, algumas dicas de carreira a gente posta lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para o amigo. Eu vejo você no próximo. Até mais!